Pessoal, um caso muito interessante que a gente acabou de resolver numa consultoria aqui para um cliente, né? Naquela corrida de fim de ano, com a lei de imposto de renda mínimo, imposto sobre dividendos, muita gente estruturou holding e não parou para pensar. O caso que a gente acabou de resolver e apresentar o relatório para o cliente era um caso em que o cliente basicamente trocou 3% de imposto por 34% de imposto, ou seja, ele está pagando a mais. E a gente provou aqui, por A mais B, que em apenas um ano, ele mandar o dinheiro para a pessoa física seria muito mais negócio do que estruturar uma pessoa jurídica. Isso sem contar os custos de estruturação e de manutenção da pessoa jurídica. Pois bem, isso me lembrou um caso que na prática é uma reflexão. Se você detém patrimônio ou está construindo o seu patrimônio, eu tenho uma história muito bacana sobre isso, né? Eu não, assim, para mim foi uma verdadeira aula, né? E eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade. Quando eu comecei a atuar com contabilidade há mais de 15 anos atrás, um dos meus amigos pessoais, que é advogado, me apresentou um cliente. E já era um senhor, né? Um senhor muito culto, muito refinado, muito educado. E eu fui na empresa, né? No escritório desse senhor. E o amigo advogado, depois de uma conversa que eu tive com ele, eu disse, olha, nem sempre manter o dinheiro na pessoa jurídica é mais negócio, né? Se, pô, tem um cliente meu que costuma ter muito recurso em pessoa jurídica, tu pode ir lá explicar para ele? Disse, claro que eu posso, né? Vai ser enfim, não deixaria de ser uma visita de prospecção. Então cheguei lá, foi muito bem recebido, o senhor muito atencioso, peguei um papel, comecei a desenhar para ele, né, a diferença, e ele olhou pacientemente, com calma, não interrompeu, não fez nenhuma pergunta, e no final, com muita simpatia, ele disse, você tem que idade? Eu falei a idade, eu era bem mais jovem, e ele disse, parabéns, você é o cara mais jovem que veio aqui e também é o cara que me explicou com mais clareza isso. Já vieram aqui mais de 8 pessoas e eu sou conhecedor do tema, né? E muito obrigado pelo seu tempo, mas isso não vai mudar minha decisão de manter recursos na empresa. E eu pedi licença para ele, disse, posso tomar a liberdade de perguntar o porquê? Aí ele disse, pode, eu vou explicar para ti. Meu pai formou muito patrimônio e quando ele sentiu que estava perto da hora dele, ele me elegeu enquanto cuidador, zelador desse patrimônio. E eu tenho irmãos, que, digamos assim, caso eles tivessem acesso a esse patrimônio de uma vez, esse patrimônio viraria futilidades, né? Ele deu o nome aí de alguns objetos, de alguns desejos, né? E aí essa família já estava na terceira geração, né? Ou seja, o fundador deixou o patrimônio, a segunda geração cuidava e esse patrimônio também atendia a terceira geração. E aí ele disse, foi um pedido do meu pai para que os netos, né, e quem viesse depois tivesse uma segurança, né, patrimonial de renda, e na época a gente estruturou essa SA. E eu não sou o mais querido da família, mas eu estou cumprindo a missão que me foi dada pelo detentor do patrimônio. E aí, quando eu junto essa história, que tem aí mais de uma década, com tudo que eu vi acontecer aqui no planejamento tributário, sucessório, patrimonial no fim de 25, me gerou uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês, né? Muitas vezes a gente fica preso no aspecto da economia tributária, que é relevante, né? Um projeto de economia tributária com um diferimento bem arquitetado para 20, 30 anos, ele vai gerar uma diferença sensível no teu acúmulo. Mas a gente precisa entender o seguinte, no balanço de risco, no balanço de tempo investido para cuidar e administrar, né, dos terceiros que vão estar envolvidos,
e do objetivo desse patrimônio, né? Será que a otimização tributária a todo custo ela vai atender a esses demais requisitos? Então, essa é a provocação, e eu me lembrei dessa aula. Isso não foi sequer uma reunião, foi uma aula que eu tive desse senhor de governança, de estrutura, de cuidado com a família, né? Porque raríssimas vezes você vai conseguir ter tudo ao mesmo tempo. E aí fica a provocação e o convite para que, antes de arquitetar, né, efetivamente o que você vai fazer com o patrimônio, você pare e pense qual vai ser a utilidade desse patrimônio. Porque uma vez definida a utilidade desse patrimônio, é que a gente vai fazer arquitetura, né? E aí não dá para ser diferente, um clichê grande aqui. Poxa, se eu quero uma casa num lugar frio, né, para morar isolado, vai ser diferente de uma casa numa zona temperada para receber amigos, né? Então, isso é óbvio, né? É óbvio com a construção, mas nem sempre é óbvio com o nosso patrimônio. Perfeito? Se gostou, deixa um like, manda um comentário para a gente interagir.